toda, falei do Yuval e do Sebastian Böhler, um historiador e um neurocientista, e o que tem a ver? Essa história de excesso é que agora os amantes do Yuval aqui, como eu sou, eu acho que tem alguns outros aí, perguntinha, por que o Yuval Harari escreve um livro sobre a história da humanidade, certo? A história da humanidade, e o nome que ele escolheu foi Sapiens. Interessante, né? Porque depois ele escreve Homo Deus, mas ele não escreve Homo Sapiens, ele escreve Sapiens. Quando a gente se refere a gente mesmo, né, ao longo da história, a gente sempre fala, né, no patriarcalismo, o homem representar o ser humano. Por isso que eu tenho hoje, Irisa, o nome Museu do... Se eu tiver a oportunidade, eu ainda vou infernizar o Jorge Forbes, para ele poder... Ele tem potência, ele e o Luc Ferry, para poder propor uma mudança para o nome do Museu do Ano. E aí, quando a gente fala sapiens, o Homo sapiens, não lembra sempre para vocês as cavernas? O homem das cavernas? Quando a gente fala Homo sapiens, não é muito comum a gente ser transportado à nossa fase lá, originária de Homo sapiens? Pensa, está lá escrevendo um texto, de repente você fala lá, o Homo sapiens, não dá uma ideia de pensar desde na origem da gente? Foi essa impressão minha? Vocês não compartilham dela? Então, para mim, Luciene, realmente a gente acaba lembrando daquela fotinha da evolução, né? Mas para mim, Sapiens tem mais a ver com sapiência. Eu sempre Claro. conecto com isso. E sem dúvida, porque se ele pega esse nome, só Sapiens e não Homo sapiens, mas como? Aí, vamos viajar um pouquinho. Eu fui lá no Sebastian Böhler, e o Sebastian Böhler, e aí a gente fala assim, mas afinal de contas, eu pergunto a vocês, nós aqui, no século XXI, 200 mil anos, mais ou menos, depois que o Homo sapiens se originou, que, né, a gente pode dizer que nossa espécie pode ser chamada Homo sapiens sapiens. Na verdade, tem dois sapiens, né? Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. E eu fiz lá para cá, e vocês vão falar assim, que a gente evoluiu, que absurdo! O Sebastian Böhler, não. Mas como assim? O cara que está escrevendo, esse neurocientista que escreveu Le Bagouman, por que a gente está destruindo o planeta Terra no século XXI? Ele está dizendo que a gente está no excesso pulsional, no excesso do gozo, porque nós estamos funcionando com um cérebro que quer mais, quer mais, quer mais, foi feito lá 200 mil anos atrás, que não teve tempo para evoluir geneticamente. 200 mil anos é muito pouco tempo. Eu estou falando isso para vocês pensarem a clínica de vocês. Os sapiens que estão entrando para fazer análise com vocês hoje. Eu hoje, desde que eu li Yuval Harari, eu não consigo pensar em mim, nem nenhum de vocês, nenhum ser humano, sem, ao invés de pensar, quem é minha mãe, quem é minha avó, eu já penso assim, euzinha, se eu tivesse lá nas cavernas, eu estaria com essa cabeça que eu tenho. A minha história, quando eu li Yuval Harari, a minha história particular de uma mulher do século XX, século XXI,
ela se estendeu por 200 anos. Então, eu sinto que a minha história hoje começa lá com os meus antepassados, tataravó, não, começa lá, 200 mil anos. Tá? E o Bowler é neurocientista, ele fala, então, nós somos cabeados, a gente tem um cérebro, por isso que ele fala, o bug, que é bugado, Alessandro, e você que mexe com computação, pode nos explicar melhor o que é bug? Porque ele fala que ele é bugado, que ele tem um funcionamento que é maléfico para o nosso tempo. Mas por quê? Porque o nosso cérebro ele está formatado para funcionar num mundo de escassez, lá nas cavernas. Mundo de escassez. Escassez de quê, gente? Responde para mim. Escassez de quê? Comida. Comida? Só de comida? Que abrigo. Segurança. Segurança, abrigo, segurança. Sexo. Recurso, fogo. Né? Oi? O fogo também, né? O calor, enfim, na época das cavernas, né? Os recursos, né? Mas o próprio recurso do fogo e os recursos para a sobrevivência, gostei do jeito, recurso, ele falou de fogo. Esse monte de recurso que a gente tem hoje, não só para a sobrevivência, mas para o nosso conforto. Por exemplo, fogo, a gente vai ali, ó, eu fui ali no meu fogão e faço desse jeito assim, o fogão liga sozinho, eu não preciso nem de ligar fósforo, eu tenho fogo na minha casa. E aí eu tenho ar-condicionado também, se fica quente. Então, na verdade, então, é isso, de conforto. Né? Havia escassez de tudo. Quando o Homo sapiens se originou. E a gente está adaptado a essa escassez. Agora, pensa o que é a gente num mundo de excesso. Mesmo que vocês falem, não, tem muita fome no mundo e tal. Claro, mas eu estou dizendo, vocês sabem disso, tem mais gente morrendo por obesidade, por beber Coca-Cola demais, pelos excessos, que pela falta. É com esse mundo que a gente está lidando. Então, vou deixar bem claro aqui que quando eu falo de usufruto, e vocês sabem o tanto que eu brinco com a palavra, vamos usufruir, gente. E aí, hoje caiu a minha ficha. A pessoa pode pensar que eu estou falando assim, ai, vamos gozar o tempo todo. O fruto, né, doutora Núbia, é usar, mas não abusar. Usar, mas não abusar. Ok? Boa essa falazinha sobre o usufruto? Luciane, no nosso penúltimo encontro, eu acho que você usou uma metáfora que eu acho muito, muito interessante, que fala sobre, você usou o exemplo do carro, que hoje o problema, a dificuldade é tirar o pé do acelerador. Perfeito. Antes, a dificuldade estava em acelerar, porque tinham vários impedimentos nesse sentido, coisas que te paravam. E agora a dificuldade é tirar o pé do acelerador. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é a ideia. Claro, a gente tenta falar de uma maneira mais ampla. Tem casos, né? Tem famílias que vivem na era medieval, tem cidades e etc. É verdade.